parar de precisar da aprovação dos outros para decidir a sua vida? Esse é o tema de hoje. Você já percebeu que só se sente seguro quando alguém confirma que a sua decisão é boa? Isso não é normal, isso se chama dependência emocional. E eu sou Gabriela, eu sou psicoterapeuta e aqui eu vou ensinar para vocês a criar clareza mental e emocional, organizar as suas emoções e os seus pensamentos para que você pare de viver em guerra com você mesmo. E se você vive pedindo opinião, você tem medo de errar e sente culpa quando escolhe algo bom para você, fica aqui que você vai aprender muita coisa. E o que eu quero que você entenda é que você não precisa da aprovação dos outros. Você vai aprender de forma simples a decidir por você mesmo. E esse vídeo é para aquelas pessoas que não conseguem decidir sem perguntar antes. É como se tudo que você fizesse, você tem que se sentir validada por outra pessoa e acaba perguntando, né? Você acha que eu fiz isso certo? Eu estou no caminho certo? Você tem essa insegurança. Você sente culpa quando escolhe algo para você mesmo. Se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com aquilo que você sente. Só que eu quero que você entenda uma coisa, fixe isso na sua mente. Você não precisa da aprovação dos outros para viver, mas a sua mente, ela aprendeu e ela acredita que precisa. Por que você precisa de aprovação e como isso acontece? Aqui nós vamos entrar em profundidade emocional. E, em primeiro lugar, condicionamento emocional desde a infância. Desde pequeno, você pode ter sido criticado quando fazia alguma coisa sozinha. Pode ter sido elogiada apenas quando agradava. Você era corrigido demais do que você era o tempo todo corrigido em vez de ser acolhido. Então, o que acontece? A sua mente, ela aprendeu. Se eu faço do meu jeito, eu posso perder amor, entra o quesito rejeição. Se eu faço do jeito dos outros, como eu sou pedido, eu sou aceita. E o resultado disso, você cresce, tá adulto, mas emocionalmente, você ainda precisa consultar um responsável antes de existir. Segundo fator é a baixa autoconfiança. Não é falta de capacidade, é falta de confiar em você e você até sabe aquilo que você quer, mas você vem aí e entra a dúvida. E se eu estiver errada? E se eu fizer? E se alguém souber melhor do que eu? Então é mais fácil você terceirizar as suas decisões. O que você acha? Você faria isso no meu lugar? Você acha que isso é certo? A aprovação dos outros vira anestesia para você. E entra aí também o terceiro mecanismo, que é o de proteção do cérebro. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele ama segurança, ele ama previsibilidade. E decidir sozinho, ele ativa o fator de risco. Então, ele cria atalhos, né? Perguntar para alguém, esperar que alguém confirme a sua decisão, ser validado. Se der errado, pelo menos você não decidiu sozinha. É uma culpa desviada. Só que isso existe um custo. Você perde a sua autonomia, você perde a autenticidade, você perde clareza mental e emocional. E toda vez que você pede aprovação, você diz para o seu cérebro: eu não confio em mim. Como parar de depender da aprovação dos outros? Vamos para a técnica agora? Então, o nome dessa técnica é Volta para Mim. E antes de você decidir qualquer coisa, antes de perguntar para alguém se a sua decisão é válida, faça essa
faça esse exercício, essa técnica. Então, antes de tudo, para silenciar a mente, faça uma respiração profunda. Coloque uma musiquinha suave para você focar nesse exercício. Pega papel, caneta e escreve essas perguntas. Já salva esse vídeo para você repetir, deixar aí guardadinho. Primeiro lugar, o que eu realmente quero? Sem o que esperam de mim, sem o que é bonito socialmente, sem o deveria, só você. Responda essas perguntas. Se for muito difícil de responder, é porque você passou tempo demais sendo o que os outros queriam. Vamos lá. Calma, que vai vir mais pergunta, e isso tudo é treino. A nossa mente é que nem os nossos músculos, é treino diário. Mais perguntas aí, vamos anotar. Onde você se abandona? Onde você age por medo? Onde você vive para ser aceita? A decisão que você tem que tomar, ela nasce do medo ou da sua verdade? O nosso medo, ele quer evitar uma dor. A verdade, ela alinha você com quem você é. O medo, ele te diz, faça isso para ninguém reclamar. A verdade, ela diz, faça isso porque você está honrando a você mesmo. E quando você começa a decidir a partir da sua verdade, não para agradar ninguém, a culpa, ela começa a diminuir. A paz interior, ela aumenta. E uma coisa que você precisa entender, você não nasceu para ser a expectativa de ninguém, você nasceu para ser a sua verdade. Então, resumindo, você não precisa da aprovação dos outros para viver, mas a sua mente, ela acredita que precisa. Quando você só se sente seguro depois que alguém confirma a sua decisão, isso não é proteção, isso é dependência emocional. E enquanto você viver para ser aceita, você nunca vai viver a sua verdade. Então, a verdadeira liberdade, ela começa quando você aprende a confiar em você, respeitar os seus limites, decidir por você sem culpa. Se isso fez sentido para você, salva esse vídeo, volta sempre aqui quando você precisar tomar uma decisão, quando você sentir dúvida de si mesmo. E me segue aqui para aprender a criar clareza mental, emocional, fortalecer sua autoconfiança e parar de viver pedindo a aprovação dos outros.